Olá pessoal, meu nome é Anderson, faço parte da equipe de gestão em vendas da XC Soft. Hoje estarei apresentando para vocês um pouquinho do Map Sales. O que seria o Map Sales? É uma ferramenta que fornece informações relevantes para a criação de estratégias de marketing por geolocalização. Também ajuda a definir metas, direcionamento dos vendedores, promoções por áreas de coberturas que vão gerar mais vendas e lucro para a sua empresa. É um sistema de vendas que vai ajudar muito na gestão do seu provedor. Então vamos lá. Inicialmente, a gente precisa ter um site bonito, um site bem clean, assim, onde o cliente pode ver certamente o botão da viabilidade. Ele não se perca com muitas informações do seu provedor e direcione diretamente para o botão do Map Sales. Então, ao cliente clicar e verificar a disponibilidade para seu endereço, ele vai precisar encontrar a residência dele. Então, se ele estiver operando por um celular e você tiver um domínio com certificado ativo, ele já vai pegar essa localização diretamente pelo GPS do celular da pessoa. Então vamos aqui localizar o nosso endereço, certo? Numa área que tem cobertura. Feito isso, a gente precisa colocar alguns dados nessas informações. Por exemplo, o nome de quem está fazendo a consulta, um telefone celular. Caso tenha outro número para utilizar pelo WhatsApp, também pode ser colocado. Um e-mail. Pode ser inserido uma referência. E também um complemento. Certo? Aqui abaixo a gente vai ter um cálculo matemático que ele serve como um capture de segurança, ou seja, não sou um robô, para não acontecer de vir leads falsos para seu sistema. Verificando a viabilidade, ele já vai dizer se tem ou não cobertura nesse endereço que a gente inseriu, certo? Aqui o cliente tem a opção de fazer um cálculo de necessidade de banda. Esse cálculo ele vai informar quantas pessoas moram no local, vai estar informando quantas televisões ele tem, né? Smart TVs, quantos celulares ele possui, quantos computadores e quantos videogames. Feito isso, o sistema vai indicar mais ou menos quanto é a banda indicada para esse cliente. Nesse caso aqui seria 71 megas, né? Então ele já vai mostrar para o cliente quanto que ele precisa para estar suprindo seu uso mensal de internet, quanto ele necessita perante os equipamentos que eles têm na sua residência, ok? Então feito isso, ele vai selecionar um plano da empresa, quais os planos que a empresa tem disponível. Aqui vamos pegar um plano de 150 megas e vamos continuar. Após isso a gente volta para o nosso site da empresa e essa foi a interação que o cliente tem com o sistema de vendas, ok? Então, já aqui no sistema de vendas, a gente pode ver que a gente tem vários pininhos amarelos, certo? Esses pininhos amarelos vão ser os leads que vieram pelo site do Viabilidade. E aqui também a gente vai ter a parte das prospecções. O que seria essas prospecções e o lead? Qual que seria a diferença dos dois? A prospecção, que é esse bonequinho alaranjado com as mãos para cima, vai ser aquele cliente que vocês já estão com algum tipo de negociação, vocês já estão em conversa com ele, já precisam estar criando um vínculo, né, um relacionamento para estar fechando uma venda. O pininho amarelo, que é o lead, é aquela pessoa que você nunca teve nenhum tipo de contato com ele ainda, vocês nunca conversaram. É aquele cliente em potencial que você ainda precisa criar um vínculo com ele, ainda precisa estar chamando ele, iniciando uma conversa, fazendo uma venda ativa. Essa pessoa apenas acessou o seu site, fez a consulta da viabilidade para ver se tem cobertura na residência dela ou não. Então, aquela pessoa que ainda tem que fazer o start, né, na negociação. Eu vou mostrar um pouquinho aqui os filtros que a gente tem por lead e por prospecção. Então, inicialmente por lead, a gente possui alguns filtros que podem ajudar muito no dia a dia. Por exemplo, a gente tem o filtro de data de cadastro. Esse filtro de data de cadastro é para a gente ver há mais ou menos quanto tempo essa pessoa está esperando o nosso contato. O ideal é que esse contato seja feito ainda no mesmo dia que o lead foi adicionado aqui no seu mapa, né? Mas às vezes acontece de ficar um pouquinho para o próximo dia. Mais de 3 dias não é muito recomendado, porque você pode estar perdendo essa venda, né? A gente também tem o filtro de viabilidade, que é outro filtro muito bacana. Então, esse filtro vai estar mostrando para nós os leads que caíram dentro da nossa área de cobertura e vermelhos que caíram fora da área de cobertura. Então, esse aqui serve para a gente dar uma prioridade maior, né? Sempre entrar em contato primeiro com quem está dentro da nossa área para fechar a venda o quanto antes. E os que estão fora, após ter cumprido todos os leads dentro da área, a gente pode estar chamando eles, né, para estar informando que a gente ainda não tem cobertura, mas podemos estar deixando os dados deles salvos no sistema para uma possível negociação futura, ok?
Dentro da prospecção, a gente também tem alguns filtros que pode estar ajudando bastante no dia a dia. Por exemplo, aqui a gente está tendo um geral, né, que está mostrando todas as prospecções do sistema, mas a gente pode estar vendo, por exemplo, visualizar esses filtros em cores de agendamento, ou seja, eles vão ficar na cor cinzas que não tem, e aqui dentro da área de cobertura a gente pode ter um leque de cores bem grande para a gente se entender no que a gente tem que negociar hoje, amanhã ou depois. A gente também tem filtros por status da negociação. Esses status da negociação vai ser basicamente a prioridade que a gente vai dar para esse cliente, ou seja, tem o status de apresentando, sondagem e negociando, ok? Também podemos fazer alguns comparativos de filtros, por exemplo, aqui eu posso selecionar um responsável específico, então eu posso colocar aqui, por exemplo, o responsável ANE, eu só vejo as prospecções desse responsável e que tenham o agendamento para hoje. Então aqui a gente já reduz bastante, né? Já deixa a nossa área de trabalho muito mais limpa. Então aqui eu estou vendo as prospecções da ANE que tem algum tipo de agendamento para o dia de hoje e separadas por status de negociação, que no caso é a prioridade com que eu tenho que chamar essas minhas prospecções. Esses filtros eles são muito bons para você otimizar seu tempo no dia a dia. Então você não precisa ficar anotando o que você tem que fazer, etc. Você vem aqui, faz um filtro aqui que você leva 10 segundos para fazer e você já sabe a sua rotina diária. Então, sem perder tempo com coisas aleatórias, ok? Próximo passo para a gente estar tratando esse nosso lead é consultar a viabilidade do mesmo. Então, para isso, a gente possui um filtro onde a gente pode visualizar por caixas de atendimento, certo? Essas caixas, a gente tem alguns filtros bacanas que a gente pode estar consultando as portas disponíveis dessas caixinhas. Ou seja, eu colocando esse filtro por portas disponíveis, ele alterou aqui para as cores verdes, porque tem mais de 8 portas disponíveis. O que fica amarelo tem de 4 a 8, laranjado fica de 1 a 3, e o que está vermelho estão com as caixas cheias. Então aqui a gente pode ver que o nosso lead de treinamento aqui, ele está numa área viável, então é um lead que eu posso estar efetuando uma venda, né? Falando um pouco mais desses filtros, eles são muito bacanas para a gente poder estar segmentando rotas para a equipe de PAP ou estar visualizando onde que a gente vai estar fazendo o nosso marketing com uma maior intensidade. Então, como podemos visualizar, essa região onde que a gente percebe que as caixinhas estão quase cheias ou pela metade, um pouquinho mais da metade, é uma região que não está compensando muito a gente investir em marketing, certo? A gente precisa estar investindo nessa região onde que as caixinhas ainda estão quase praticamente vazias, em todas as ruas. Então essa que é a principal visualização. E outra, por exemplo, vamos supor que um dos nossos leads caiu aqui numa área que está com a caixinha vermelha, a caixinha está cheia. O que a gente pode fazer? A gente pode editar essa caixinha e visualizar quais que são os logins que estão presentes nelas. Então aqui a gente pode ver que tem 4 logins com bloqueio automático, ou seja, são pessoas que estão com o financeiro em atraso ou não pagaram a mensalidade. Então a gente pode estar visualizando o financeiro desses clientes, talvez até solicitando o desligamento caso não consiga fazer algum tipo de renegociação com eles, para estar acertando esses valores pendentes, né? Então com isso a gente já consegue liberar mais uma porta para instalar um cliente que possivelmente vai estar pagando em dia, certo? Aqui também, com esse nosso lead, após consultar que a gente possui viabilidade sim, a gente pode estar fazendo a conversão dele para uma prospecção. Ou seja, a gente pode vir aqui, editar ele e utilizar esse botãozinho aqui de converter o mesmo em prospect. Após fazer isso, a gente salva e quando a gente fechar aqui, ele sumiu de um lead e vai estar se transformando em uma prospecção. Então, quando eu pesquiso aqui na barrinha de busca por Anderson Treinamento, ele já vai trazer nós diretamente para a nossa prospecção. Então, editando aqui, a gente já tem toda ela prontinha. Aqui na prospecção, a gente vai ter, então, alguns cadastros básicos, né? Como o nome, a gente pode colocar o canal de venda, concorrente, os status da negociação, separando por sondagem, apresentando e negociando. Já podemos inserir CPF, RG, data de nascimento da pessoa. Também a gente tem aqui a área dos contatos, o campo de negociação, que futuramente vai servir para a gente fazer a conversão para cliente. Outra parte importante que a gente precisa prestar atenção é a questão dos agendamentos e a dashboard do vendedor. Isso vai ser um dos controles primordiais para o vendedor estar fazendo uma boa gestão das suas vendas, das suas horas, né, do que ele tem que fazer no dia e poder estar chamando as suas prospecções de forma efetiva. Então, por exemplo, vamos pegar a nossa prospecção aqui de teste
e a gente vai ter esse campo aqui no final que chama agenda. Nesse campo a gente vai fazer esse agendamento para o sistema estar lembrando a gente de entrar em contato com esse futuro cliente, né? Então, por exemplo, vamos encontrar uma aqui que vamos botar aqui, aguardando o retorno do cliente. Então, selecionando essa opção, ele já vai preencher aqui um texto padrão, um assunto, né, aguardando o cliente retornar o contato para seguir a negociação. Aqui, eu geralmente sugiro também vocês escreverem o que foi conversado a última vez com esse cliente, para não ficar aquela coisa chata do cliente notar que você não lembra do assunto conversado na última vez. Então, vamos colocar aqui, ficou de verificar com os pais sobre a instalação. Então, escrevendo isso aqui, coisinha básica, simples, né? A gente já vai estar lembrando no dia o que foi conversado. Vamos definir uma data para fazer esse agendamento. Vamos botar aqui no caso, numa segunda-feira, durante o dia inteiro. E vamos salvar. Feito isso, a gente já tem um agendamento para esse cliente. E agora vocês me perguntam, como que a gente confere esse agendamento? Como é que a gente vê ele? A gente tem duas maneiras. A primeira é aqui próprio pelo filtro das prospecções. Então a gente pode estar visualizando as cores por agendamento. Podemos ver que ela já ficou amarela, que é um agendamento para em uma semana. E a gente tem também a dashboard do vendedor. Essa dashboard do vendedor ela vai ter gráficos individuais para cada vendedor, né? Então cada um só vê as suas pontuações, as suas métricas do mês. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a nossa agenda de assuntos, né? Então a gente vai poder estar consultando cada agendamento, o que a gente tem que fazer no cada dia. Então é recomendado que cada vendedor, todo dia quando chega na empresa pela manhã, esteja acessando essa dashboard e consultando quantos agendamentos eles têm para o dia de hoje. Então aqui a gente pode ver que tem no dia de hoje 20 agendamentos, em uma semana tem 144, certo? Então isso vai ajudar bastante para não acabar se perdendo, não esquecer de estar retornando para esse cliente, né? E ficar algo bem profissional. Falando um pouquinho dessa dashboard, aqui nos dois gráficos iniciais a gente vai ter o nosso funil de venda. Então aqui separado por pessoa física e pessoa jurídica. Lembra que lá quando eu expliquei um pouquinho da prospecção, a gente tem os status de cada negociação. Perante aqueles status, ele vai formar um funil de vendas, sendo que o final do funil vai ser negociando, apresentando e sondagem. Então ele vai seguir essa sequência, né? Sempre quem estando no final do funil é aquela pessoa que está quase fechando o negócio com vocês. Ao lado, a gente vai ter um outro gráfico, onde ele mostra o número de cadastros feitos nos últimos 30 dias, comparado com desses cadastros, quantos foram vencidos e quantos foram perdidos. Isso é mais para o vendedor ter uma ideia de como é que está o rendimento dele, né? Abaixo, a gente vai ter um outro gráfico, onde ele traz as mesmas informações de cima, porém ele traz mensal. Então ele faz dos últimos 6 meses, e aqui o vendedor pode ter certinho do mês atual, quanto deu certinho do mês passado, né? Para saber se ele está evoluindo nesse período da empresa ou ele está decrescendo. Também a gente possui a dashboard dos prospects por canais de vendas. Então aqui a gente vê onde é que está vindo a maioria dos contatos desse vendedor. Se vem pelo Google, se vem por indicação, se vem por panfleto e etc. E por último, a dashboard de vencemos pendentes de ativação. Então toda vez que a gente colocar um status de negociação como vencemos, ele vai subir um campo nessa dashboard e ele só vai sumir daqui após esse cliente ser ativado. Isso é para acabar não se perdendo a instalação, o próprio vendedor ficar ciente de como é que está o andamento desse cliente. Então chegamos à última etapa do processo então da negociação. Essa última etapa é quando esse prospect ele já passou pelo lead, já passou por todo o processo aqui da negociação, agendamento, etc. né? Ou também já foi aquele cliente que veio na empresa e já quis contratar a internet diretamente no primeiro contato com o vendedor, né? Para a gente estar fazendo essa conversão de prospect para cliente, a gente tem que vir no campo das negociações. Nesse campo das negociações, a gente clica em novo e seleciona o plano de negociação. Esse plano de negociação vai ser o plano que o cliente escolheu, está querendo contratar. Após isso, a gente vai salvar e vamos clicar em vencemos. Após clicar em vencemos, a gente tem essa primeira etapa da negociação, onde a gente vai estar conferindo alguns campos. Aqui então vai aparecer a descrição do plano que o cliente escolheu. O responsável, a gente pode botar já o e-mail e senha que vai para o hot site, para acessar a central do assinante. Feito isso, a gente vai dar um próximo. Lembrando que a gente não consegue estar passando
pelos esses campos para ele poder estar validando caso falte preencher algum campo. Por exemplo, aqui, ó, se eu não preencher o tipo de cobrança, ele vai me dar um erro aqui informando que o tipo de cobrança é um campo obrigatório. Esse campo do contrato, então, a gente preenche o tipo de cobrança, a gente pode dar um próximo. Chegamos ao campo dos serviços adicionais, caso tenha algum serviço, pode estar incluindo nesse local. Também a gente tem um campo dos produtos adicionais, caso tenha algum outro produto além do plano, lembrando que o plano já está incluso no contrato, não precisa estar colocando manualmente. Chegamos então às informações do acesso, que vai ser o login desse cliente. Aqui no acesso, então, a gente vai definir a questão da autenticação, o tipo de conexão, o plano de velocidade, o nome desse login, lembrando que a gente pode alterar, preencher, colocar uma senha padrão da empresa ou gerar uma senha manual. Lembrando aqui embaixo também que a gente tem as caixas de atendimento para estar visualizando. Então o sistema já vai trazer para a gente as 5 caixas mais próximas com os seus devidos endereços. Também a metragem, né, que é a distância em que elas estão da nossa prospecção. Podemos estar visualizando diretamente no mapa em qual local elas estão. Feito isso, pegando a caixa mais próxima, a gente pode adicionar aqui em cima o ID da caixa. Já vai trazer ela prontinha e a gente vai selecionar a porta disponível. Aqui a gente tem todas as portas disponíveis, vou selecionar a porta número 1. Então o sistema já deixou essa caixa e essa porta reservada para esta negociação. Aqui a gente pode então dar um próximo e vamos para o campo do atendimento. O campo do atendimento vai ser para estar selecionando qual ordem de serviço vai abrir e qual processo vai startar dentro da empresa. Então aqui ele já vem pré-selecionado, qual que é o processo, qual que é o assunto. A gente pode estar reservando então uma data para que esse cliente tenha de prioridade para fazer essa instalação. Vamos supor aqui que o nosso cliente faz questão de ser instalado na sexta-feira, dia 10, pela parte da manhã. Então ela já vai reservar essa data para esse cliente na hora de fazer o agendamento. Também podemos colocar uma mensagem para ir para essa ordem de serviço. Por exemplo, levar roteador. Feito isso, a gente dá um próximo e aqui a gente chega num campo onde ele vai fazer um tipo de agendamento. É mais para um controle do próprio vendedor, tá? Talvez retornando, fazendo pós-venda para esse cliente. As empresas que já possuem um setor para fazer a parte da qualidade, fazer pós-venda, ligar para ver se está tudo ok, pode estar incluindo isso até no processo que fica mais efetivo. Então aqui vamos deixar marcado como não e vamos dar um próximo. Então ele já criou o nosso cadastro de cliente, onde ele deixou o nosso contrato pronto. Esse contrato, se a gente pode caso você utilize assinatura digital e tiver marcado nos parâmetros do seu sistema, ele já vem também com o status de acesso aguardando assinatura. Ele já trouxe o nosso login pronto, o nosso atendimento feito e a nossa OS de instalação, que aqui o primeiro processo ela vai para o setor financeiro, ok? Então essas seriam as etapas da nossa conversão de prospect para cliente. Também encerra todo o nosso processo de trabalho com o IMAP Sales. Essa foi a nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.